Salve fiel torcida do Corinthians! Hoje a gente vai falar sobre o jogo Inter e Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro. Já vou adiantando, spoiler, empate em 2-2, beleza? Vamos falar um pouquinho desse jogo que teve confusão, teve futebol, teve confusão e faltou futebol depois. Mas o jogo foi bom, então segue lá, vamos comentar um pouquinho do que foi Inter contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem, rapaziada, muito bem, vamos lá então. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. O Corinthians veio a campo com Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo, Bruno Melo, Duqueiroz, Maicon, Renato Augusto, Gustavo Mantuan, o William e o Roger Guedes como referência. O nosso querido técnico é o Vitor Pereira, o Vitão da Fiel, o Vitão da Massa. E o jogo começou muito bom, rapaziada. Eu gostei bastante do início do jogo. Como esperado, o Inter veio marcando pressão para já tentar buscar um gol no começo, né? Lembrando que o técnico agora é o querido Mano Menezes, mas nem tanto assim. Técnico do Internacional. E o Mano a gente já conhece de longa data as suas táticas, né? Depois o pessoal fala que técnico brasileiro está defasado e que técnico estrangeiro é que traz a novidade. Aí você vê o nosso querido e consagrado ex-técnico do lado de lá, Mano Menezes. O cara faz a velha tática do empurra, 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 tenta fazer um gol, recua o time inteiro, né? Essa é a velha tática do Mano Menezes. Com 6 minutos o jogo já estava bem pegado. Ambos os lados atacando, buscando, o William correndo bastante. O Renato Augusto não estava correndo tanto, mas fez boas jogadas. O Renato Augusto foi um pouco melhor o desempenho dele na partida de hoje do que na partida ou nas outras partidas até que ele jogou, onde ele estava um pouco mais lento, e mesmo assim o cara é um diferencial em campo. Mesmo o cara ruim, ele já está no nível melhor do que muito cara bom. Então, quando o cara está um pouquinho abaixo, já destoa muito, né? Mas melhorou um pouquinho aí o nosso Renato Augusto. Eu não gosto muito do Roger Guedes como referência, porque fora o fato dele ficar fazendo um showzinho e dele ficar batendo asa e tentando voar, ele fica perdidão ali. O Roger Guedes ele veio com status de craque, mas ele é bem limitado, né? Ele faz o dele, faz muito bem feito quando joga bem. Quando ele joga mal ele não faz nada, mesmo na dele. Porém, no meio, você percebe o quanto ele é limitado a fazer só aquilo que ele se propõe a fazer. Ele fica totalmente aleatório no meio, né? A gente teve aí um gol saindo pro Inter já, quase ali aos 16 minutos, né? O Cássio fez uma boa saída, abafou a bola, trouxe a criança no colo. O Cássio que jogou muito bem hoje, embora uma bola ou outra ali, ele ainda tem aquela maneira de tentar adivinhar quando a bola vem cruzada da lateral e cruza a área, que você vê que claramente o atacante ou o jogador do time adversário vai entrar para bater de frente, ele tá correndo para um lado, ele continua e cai. Ele não consegue, sabe, ler a jogada e correr e parar e esperar ver um cara que tá vindo para tentar abafar. Ele só acompanha e reza. Teve umas 2 bolas assim que a gente quase tomou gol. Mas quem sou eu para falar do Cássio, né? Consagrado. Então, só um detalhe aí da jogada, que é uma paradinha que eu meio que reparei do nosso goleirão. Mas é ídolo, né? Panos quentes fortes para Cássio. Eu teria trazido já o William para a direita, o Guedes para a esquerda, com o Jô centralizado ou com o nosso atacante português, que eu nunca lembro o nome, no meio, né? O Jô tá muito bem, então eu teria entrado com o Jô, Roger Guedes na esquerda, o William na direita. Você traz o meio campo com o Duqueiroz, Renato Augusto e o Mantuan. Mantuan tava aí, então é o Maicon, né? Seria Maicon, Mantuan, Renato Augusto, ali acompanhando com o meio campo ali. E
faz meio que um losango, né? Esses 4 jogadores aí, faz um losango ali. A lateral direita o Fagner tá machucado, né? Então veio ali o Rafael Ramos. A esquerda foi feita ali mais pelo Mantuan mesmo, né? Então por isso que faz ali um losango entre Mantuan, Maicon, Duqueiroz e Renato Augusto. Você tem um losango que ele vai entortando no jogo, né? E o time tava bem, Eu só não teria entrado com, de repente, o Mantuan, né? Mas tudo bem, o Mantuan foi muito bem, o Mantuan vem melhorando. O Bruno Melo fez a lateral esquerda, né? Enquanto o Mantuan fazia ali mais uma espécie de ponta, enfim. E eu não teria entrado de repente assim, eu teria entrado sem o Mantuan, talvez ali para você poder fazer um esquema com o Jô, o Roger Guedes e o William, o Renato Augusto, mas o Mantuan foi muito bem, né? O Rony ele não tem jogado bem, né? Mas quando ele entra ali mais ou menos ali naquela posição, ele até corre um pouquinho, enfim. Mas o Mantuan ele jogou muito bem, então eu que não teria colocado o Mantuan. O Mantuan entrou bem, então gostei muito do jogo do Mantuan hoje. A gente teve ali um passe aos 28 minutos pro Roger Guedes, né? Foi uma enfiada do Renato Augusto, mas você vê que o Roger Guedes ele é muito deslocado. Porém, antes disso, a gente teve um gol ali do Inter aos 24 minutos numa falha de cobertura da defesa. A defesa do Corinthians estava tomando muita bola em cima do Rafael Ramos de novo. Foi o que aconteceu no jogo com o Red Bull, onde aquela bola do nada é alçada numa lateral e é um cara correndo para bater um cruzamento para dentro para o cara entrar no... Os caras chamam de facão, né? Que a bola vem cruzada, o cara entra batendo, né? Então, tava muito claro esse tipo de jogada por parte do Inter. O Corinthians conseguiu tomar o gol aos 24 minutos. E logo aos 29 minutos, o Corinthians conseguiu um gol com o Raul Gustavo, numa confusão ali. Enfim, a bola pipocou, acabou sobrando, ele deu uma bica para dentro. E o Corinthians empatou. Mas o Inter pressionou ali até mais ou menos uns 20 minutos. O gol dos caras saiu muito numa bola alçada ali, onde teve uma falha de cobertura, uma falha da defesa, e os caras conseguiu tomar o gol. O Corinthians empatou numa jogada já bem próxima ali, já 5 minutos de diferença, então meio que não deu muito tempo para os caras comemorar. E aos 35 minutos teve um empurra lá, uma confusão, minha mãe daquilo, aquilo na sua, não sei o que. Numa falta pro Inter lá, fizeram um escarcéu e depois não rolou nada. A marcação estava falha na defesa, né? A gente percebia isso claramente. O Gil batendo cabeça ali com o Raul Gustavo em algumas ocasiões, né? Claramente uma falha de posicionamento da zaga ali, ficou muito claro isso no gol do Inter, e voltou a se repetir no segundo gol do Inter, um outro gol besta, de bola cruzada na área, um nego deixou passar, o outro fez meio que um corta-luz do cruzamento ali, sei lá o que foi aquilo, parece mais que ele errou uma jogada de letra, né? E a bola sobrou no cara livre sozinho ali, cagada do caramba. 2-1 pro Inter com 45 minutos do primeiro tempo. O Corinthians conseguiu tomar a virada, né? O segundo gol no caso. E seguiu o enterro, acabou o jogo, primeiro tempo ali, vestiário para todo mundo. E o nosso querido Vitor Pereira deve ter chamado os caras na pamonha lá. E o jogo voltou para o segundo tempo. Sem muitas novidades, né? Mas teve aí logo de cara uma saída que me parece do Roger Guedes para a entrada do Jô. Eu não sei porque ele insiste em botar o Roger Guedes como uma referência onde claramente esse cara não sabe fazer. E ele parece que não se importa muito em fazer quando ele tá ali. Ele tenta uma jogada ou outra, porém as melhores jogadas do Roger Guedes no primeiro tempo foi quando ele alternou com o William para tentar ir para dentro da defesa. Então, põe esse cara logo na esquerda ou põe ele logo no banco. No meio ele não serve, o jogo voltou a jogar bem. Foi, acho que eleito o melhor da partida hoje, não tenho certeza, não vi.
Porém, eu não entraria com o Guedes fazendo referência. Ou põe o nosso Portuga não lembrado que nunca joga, ou deixa o Jô lá. Então, eu não entraria mais com essa formação de Guedes como pivô ali. Eu sei que o Vitor Pereira está tentando colocar os jogadores para que eles façam uma ou duas funções, para que ele tenha como fazer a variação tática sem fazer substituição no time, porém você tem direito a 5 substituições, então acho que dá para abrir mão de tentar fazer isso com o Guedes, porque ele já demonstrou que não tem essa capacidade, claramente. A gente teve ali, já aos 3 minutos, uma boa chance do Jô de cabeça, teve um cruzamento ali, acho que do Michael, só que a bola veio bem fraca, não lembro se foi o Michael ou se foi o Mantuan. A bola veio bem fraca, o Jô cabeceou, mas o goleiro defendeu ali sem problema, mas foi uma boa jogada. Aos 15 minutos o Gil fez um gol, numa cobrança de falta lá, porém, como é que os caras treinam todo dia e não conseguem perceber que vai entrar impedimento, onde claramente o time adversário faz a chamada linha burra, né? Você fica lá parado, posiciona a linha defensiva, espera o cara correr para a bola, ele que vai dar um tapa, a defesa toda adianta, deixa todo mundo que vai correr para cima da bola em impedimento. Isso é mais velho que andar para frente, tá? Então, não é possível que num time de futebol profissional a gente ainda seja obrigado a ver os caras entrando em impedimento, né? Minha gatinha Pepequinha. Puxando aqui, ó. Pepeca, dá oi, Pepeca. Pepeca. Gatinha sem vergonha. Comi pelo. Então o Corinthians começou a mostrar já uma melhora no jogo, logo no começo. O gás do Inter acabou. Os caras estavam praticamente mortos em campo já. Né? Aí a gente tem que citar aí uma boa participação do Duqueiroz e do Gustavo Mantuan. Foram muito bem na partida de hoje. E aos 18 minutos, com o passe do Mantuan, o Jô entrou em velocidade, veio uns 4 ou 5 caras para cima do Jô ali. O Jô com aquele 50 km para cima lá, o mangueira parada, né, como o pessoal fala pro professor Girafales, o quilômetro em pé, ele conseguiu proteger muito bem a bola dos zagueiros, o goleiro saiu, ele bateu com o joelho, deu um tapa para dentro, marcou o gol do Jô, que entrou muito bem na partida. E se o cara tá bem, por que não entrou com ele, né? Tá certo, sei lá, rodízio, vai pegar o Boca, depois São Paulo, jogos difíceis, tem que poupar e tudo mais. Mas dava claramente para sair com a vitória lá no Beira-Rio hoje se forçasse um pouquinho, né? Então fica aí a quase decepção por uma possível vitória aí. Aos 28 minutos o Corinthians cresceu muito no jogo, a virada, você via, daqui a pouco sai um gol do Corinthians. Só que aí o Vitor Pereira começou a já fazer umas mudanças lá pelos 30 minutos, 35 minutos mais ou menos, onde saiu o William, entrou o Mosquito, saiu o Renato Augusto, entrou o Cantillo, saiu o Rafael Ramos e entrou o João Vitor. Foi para a formação de 3 zagueiros, porém o Rafael Ramos teve um problema lá no jogo de hoje, a gente vai comentar daqui a pouco. O jogo ficou morninho depois, o Inter veio para cima, teve a entrada do Juliano também depois. Claramente o time foi com aquela formação com 3 zagueiros ali mais defensiva, povoou o meio campo para não tomar o gol e levar um empate. Empate lá pra gente já estava bom. O Corinthians segue líder da tabela, né? Empatar com o Inter fora nunca é mau negócio. Empatar fora, ganhar dentro. O time é campeão, então tá tudo certo. Acabou o jogo. E aí a gente vai falar desse 2-2. Foi um bom jogo. Foi um jogo legal, um jogo bem corrido, interessante. Aí vem a parada que a gente tem que comentar um pouquinho, que é o possível caso de racismo, né? Do nada lá, o jogador Edenilson começou a falar que o Rafael Ramos tinha chamado ele de macaco. Não é preciso comentar, racismo por si só já é uma estupidez do caramba, já é uma burrice do inferno. Qualquer ofensa racista, ela é crime e tem que ser punida como um crime, não é isso? Então, isso é o que manda a lei. Só que assim, sem defender ou sem atacar, câmeras de televisão ficaram tentando mostrar o jogador falando macaco pro Edenilson. Nenhuma câmera mostrou nada consistente.
O Edenilson fez lá o que ele achou que tinha que fazer, né? Pelo que ele ouviu ou não ouviu, porque fica dúbio, né? Fica esse negócio do aconteceu ou não aconteceu, não sei. O cara falou que aconteceu, o outro falou que não. As pessoas em volta no final do jogo foram chamadas pelas equipes de reportagem lá, ninguém quis falar nada a respeito sobre a situação, todo mundo entrou quieto e saiu calado pro vestiário e ninguém falou nada a respeito, enfim. Se aconteceu, ele tem que ser punido, só que tem que ser provado, né? Não é só falar que aconteceu, falar que ouviu, porque às vezes até a pessoa achou que ouviu e não ouviu. Então, tem que ser apurado, tem que chamar quem estava perto, tem que levar o caso para frente até se ter a confirmação da culpa ou não do Rafael Ramos, né, que acabou sendo sacado do time já para evitar maiores problemas com o jogo próximo. O Vitor Pereira foi bem inteligente em já tirar ele, né? E o Edenilson também agora tem que provar, né? Então assim, você não pode acusar uma pessoa de uma coisa grave como um racismo e não ter provas do que você está falando, porque o crime é grave e a acusação também, né? Então assim, se ficar provado, que seja punido. Se não ficar provado, o Edenilson também tem que vir e falar. Então assim, me pareceu no momento uma coisa mais de abafa, porque o Corinthians estava indo para cima, claramente com chance de ganhar o jogo do Inter. Porém, o cara talvez tivesse falado qualquer coisa, menos me chamou de macaco, né? Porque racismo, como eu disse, é uma coisa muito grave. Então talvez ele tivesse tentado abafar o jogo de outra forma se não tivesse escutado essa palavra. Porém, não cabe a mim julgar, só estou trazendo os fatos, o que aconteceu. Se fosse comigo, como já aconteceu várias vezes, de eu presenciar esse tipo de coisa, eu ia pra cima. Como assim? E qual é que é? E chega junto. Eu jamais ia sair calado no final do jogo, eu ia chamar todo mundo ali na minha volta e falar, meu cara claramente ali me chamou, se ficar provado ou não, eu não posso provar ou não, mas o cara me chamou e acabou, mano. E sangue no olho e ia pra cima. Eu não entendi a atitude do time inteiro do Inter sair de boca fechada quando o pessoal da reportagem chamou ali pra tentar ver o que tinha acontecido, né? Porque você vê ali claramente uma situação ali de, olha, não fala nada agora, no calor do momento, vamos levar isso pro vestiário, vamos trabalhar melhor ali essa situação e ver o que a gente pode falar, o que a gente pode falar para não se complicar também, né? Para ver se vale a pena levar adiante essa situação toda. Me pareceu dessa forma. Porém, como eu disse, se aconteceu e ficar provado, o rapaz tem que ser punido. Se aconteceu e não ficar provado, mesmo assim a atitude ela é hedionda, e se aconteceu, esse rapaz tem que claramente repensar o que ele, né, a pessoa dele, enfim. Porém, eu quando estava assistindo o jogo não notei nenhum tipo de coisa desse tipo. Pelas imagens de câmera tentando pegar a tal da leitura labial, não apareceu nada desse tipo também. E é claro que assim, num campo de futebol com 50 câmeras filmando, alguma coisa, se aconteceu, deve aparecer. E como eu disse, o caso tem que ser investigado com rigor. Punição exemplar em caso de culpa. Em caso de não culpa, tem que também chegar no Edenilson e falar o que foi que aconteceu aí, irmão. Que é uma acusação grave, né? Então, que seja investigado e que nos rigores da lei seja punido em caso de culpa. Em caso de absolvição, o rapaz não tem que ser linchado numa coisa obviamente que ele não fez, né? E aí é questão de lei, já foge do campo de futebol, mas não é necessário lembrar que o racismo por si só é uma coisa imbecil. Se você é racista, tem que apanhar de gato morto até o gato miar, né? Porque obviamente por si só já é uma coisa estúpida, porque se cor fizesse diferença, né? Ninguém pintava a casa de amarelo, né? Então a gente tem que repensar algumas coisas aí e claramente não seja um racista, imbecil, filho da puta, né? Então é isso aí, que seja investigado. Então, rapaziada, com relação ao futebol foi isso, 2-2 de um bom jogo. O William sempre um monstro jogando futebol,
Eu contei, o William perdeu 2 jogadas apenas hoje, né? E uma ali foi meio que uma cochilada dele, enfim. Renato Augusto, cada tapa na bola você tem que sair, comprar o ingresso e voltar, né? Renato Augusto joga muito. O Mantuan e o Duqueiroz fizeram boas partidas, né? O pessoal que entrou lá, né? O Juliano entrou no final ali só para dar uma povada no meio campo ali, me parece que no lugar do Maicon, não reparei na posição de quem ali o Juliano entrou, eu acho que foi o Maicon. Cantígio pouco fez, sofreu uma ou duas faltas ali, deu um passo curto ou outro. Cantígio não cheira nem fede às vezes, né? A gente teve ali o Mosquito que tentou correndo uma bola ou outra, mas a bola não chegava para armar o tal contra-ataque, porque se perdeu muita qualidade no meio campo. Porém, o João Vitor para mim fez ali certo de ter trancado o time no final ali, um empate lá, um ponto tá bom para nós, afinal de contas segue o líder e o Inter que resolve o que tem que resolver na vida dele mais pra frente, beleza, rapaziada? Então não se esqueça de curtir o nosso vídeo, comente, se inscreva no canal Pé Frio, deixa um comentário aí abaixo pra gente saber o que vocês têm achado aí dos vídeos, o que você achou do jogo, seria legal. Pix está sendo providenciado, então junte dinheiro aí para depositar tudinho no montão no fim do ano. Vida que segue, vejo vocês lá de Dubai, beleza? Então, forte abraço aí, valeu, até mais.